Olá, tudo bem? Aqui, Adriana Fanário, para mais uma aula do nosso estúdio de aula. Sim, a gente está aqui neste canal destinado exclusivamente para você nutricionista ou para você que é estudante de nutrição, mas que deseja viver de atendimento nutricional. E o assunto da aula de hoje é um assunto extremamente técnico. Por isso, eu preciso que você esteja munido de papel, caneta e água. Sim, eu tenho absoluta certeza que você vai anotar muitos das nossas orientações que vão ser colocadas aqui, dos nossos insights, e eu verdadeiramente não quero que você não perca nenhum deles. Então, para isso, eu preciso que você esteja aí com papel, caneta e água. Se você ainda não está, o que você faz? Pausa essa aula para que você consiga ir lá buscar isso. Beleza? Certo? Seja muito bem-vindo. Se você nunca esteve aqui, eu quero te desejar boas-vindas, que você possa aproveitar esse canal, além desta aula e muitas outras aulas. E se já é a segunda, terceira, quarta vez que você está aqui, obrigada por você estar sempre me acompanhando, tá bom? Assunto da aula de hoje, cálculo de dieta, fórmulas e métodos. Então, falei que era um assunto extremamente técnico. Eu vejo muitos de vocês com muitas dúvidas de como escolher a fórmula, que fórmula usar, como calcular essa dieta, enfim. Primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que eu até acabei, gente, hoje mesmo, na verdade. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um programa que ensina nutricionistas a viverem de consultório, que chama Praticando Nutrição no Consultório. E nós temos uma plataforma de casos clínicos, né? Onde os alunos podem 100%, assim, full, todos os casos clínicos deles, colocar dentro dessa plataforma, que além tem eu, né? Tem mais de 1.000 nutricionistas que podem ajudar aí a resolver e a solucionar, ou, na verdade, a melhorar a direção. Olha, aqui eu já fiz isso, olha, eu já fiz aquilo, olha, eu li tal material, que eu acho que é muito interessante quando a gente junta forças. E aí, tinha lá um determinado caso clínico de uma aluna, tá? Eu vou até ler para você, porque fica melhor, né? Porque aí você entende exatamente como eu coloquei lá. Vamos ver. Acho que alguém até já respondeu. Deixa eu ver aqui se eu acho o que eu tinha respondido. Peraí. Não, eu preciso colocar para você exatamente como eu respondi, que aí eu acho que você vai acabar me entendendo. Aqui, ó. Não foi nesse. Foi nesse? Aqui. A aluna colocou um post dela falando sobre uma orientação de um paciente que ela já acompanhava há 8 meses, com objetivo de emagrecimento, ele teve transtorno alimentar, ele tinha saído dos 90 para os 52 quilos, depois ele ganhou, ele emagreceu 10 quilos, recuperou 2, enfim, um caso clínico, tá bom? Ela colocou o cardápio dele e tal, e ela queria saber ajuda, tanto que no final ela pôs, estou muito errada, alguém pode me ajudar? E aí, o primeiro comentário que aparece sugiro para você pesquisar sobre nutrição comportamental. Aí depois eu falei, né, se essa paciente se sente segura, e aí eu dei as minhas orientações. Aí alguém colocou depois, eu não vou citar o nome do aluno, tá? Procura nutrição comportamental. Aí, gente, eu fui lá escrever. Quero deixar neste post que não deveríamos nos desprender da nutrição comportamental, sabe, gente? Me preocupa muito saber que vocês pedem para procurar a nutrição comportamental quando ela deveria estar desde o início da primeira consulta até a última. Cara, quando a gente fala de cálculo de dieta, por que a gente ou fala de cálculo de dieta ou fala de nutrição comportamental? Nutricionista, por favor, para com isso. Gente, esquece isso. Uma coisa não é desvinculada da outra. Então, quando eu falo de cálculo de dieta, em nenhum momento eu estou falando não use a nutrição comportamental. Muito pelo contrário, né? Eu acho que trabalhar o comportamento do indivíduo é algo que a gente tem que fazer desde o dia que o cara senta na sua frente, desde a primeira vez que ele senta na sua frente, né? Não é eu faço uma coisa ou eu faço outra coisa.
Eu sempre faço as duas coisas, eu sempre faço... eu calculo a dieta, eu prescrevo cardápio, calorias, macronutrientes, micronutrientes, enfim, tudo como manda o figurino, mas isso em nenhum dado momento está dizendo que eu não vou trabalhar o comportamento deste indivíduo. Ok? Certo? Então, por favor, tá? Não me deixa muito brava, não. Não me deixa muito irritada, não. Porque você não pode fazer uma coisa ou fazer outra. Eu digo sempre, e eu tô aqui mais íntegra e mais sincera impossível pra você, que quando a gente se desprende, diz assim, não, eu não faço, não calculo o cardápio porque eu só faço nutrição comportamental. É porque você não sabe calcular cardápio e aí você tá se escorando para dizer que você não vai calcular cardápio, exatamente igual a bioimpedância. Quantos e quantos e quantos nutricionistas eu vejo dizendo que usa a bioimpedância porque não sabe usar o adipômetro? Cara, peraí, você usa um negócio porque você não sabe usar o outro, ao invés de você aprender a usar o outro, sabe? Entende? Então, por favor, tá? Se isso fez algum sentido para você, me deixa saber. Ou aqui nos comentários, ou no meu direct, enfim, me deixa saber qual é a sua opinião sobre isso também, tá bom? Bom, quando a gente começa, primeiro o que eu quero dizer para você é que sempre cálculo de dieta, tanto de calorias quanto de distribuição de macronutrientes, ele deve ser feito depois da consulta. Então, entre a consulta e o retorno do paciente, tá bom? Nunca durante a consulta. Durante a consulta, você deve estar focado em melhorar o comportamento, em melhorar as escolhas, em trabalhar um pouco a quantidade no sentido de, cara, será que come muito pouco nessa hora e muito na outra hora? Como que é essa distribuição de refeição dos pacientes, entende? Então, tudo isso você tem que trabalhar durante a consulta nutricional. Agora, depois que sai o paciente, então até o retorno a 15 dias, 30 dias, eu não sei exatamente como é que você trabalha, você tem que fazer esse cálculo de dieta. Primeira coisa que você deveria entender é que quem escolhe o método que você vai usar, em geral, é o paciente. Tá? E não ele escolhe nesse sentido que você está pensando, mas é uma escolha porque o perfil dele é para qual cálculo de dieta, né? Eu vou usar o Harris Benedict, eu vou usar as DRIs, eu vou usar gramas por quilo de peso, eu vou usar Cunningham, eu vou usar FAO, eu vou usar OMS. Ou seja, qual fórmula e qual método você vai usar para calcular a dieta desse paciente? Pensando em fórmula, pensando em método, você precisa olhar para o paciente, qual é o objetivo dele, quem é ele, né? É adulto, é idoso, é criança? Quem é esse paciente? Quem é esta pessoa, entende? Então, assim, o que eu quero que você entenda é que você precisa olhar para quem é o seu paciente para que você possa fazer uma escolha assertiva, para que você possa, de fato e verdadeiramente escolher qual a fórmula que você vai usar, tá? E não adianta você querer misturar os métodos, porque um dos outros... eu vou falar erros, mas não é erros, porque eu acho que erros é uma coisa muito... É um erro, mas também não precisa ser forte assim. É você misturar. Então, eu calculei por Harris Benedict, deu tanto, pelas DRIs deu tanto, mas se eu fizer gramas por quilo de peso, deu tanto. Saiba que são métodos diferentes. E eles vão dar diferença. E tá tudo bem, né? Você não vai encontrar um método sempre o Harris Benedict não usou a mesma população das DRIs, nem foi feito na mesma época, né? Nem gramas por quilo de peso, enfim. Tá bom? Então, esquece isso, beleza? Tá ok. Então, quanto é isso? A gente precisa entender que a gente tem uma taxa metabólica basal. Quando a gente fala das fórmulas, tá? Menos Cunningham e gramas por quilo de peso, que não tem taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal é nível de atividade física ou MET. E
o NET, né? Que é aí a nossa finalização disso. Ou seja, eu tenho 3 pontos a serem avaliados. A taxa metabólica basal, o NAF, que é o nível de atividade física, ou o MET e o NET, né? Que é a necessidade energética total. Então, eu tenho que fazer os 3 pontos para que eu entenda, né, qual ponto utilizar, o que é melhor, o que não é melhor, tá bom? Então, o que a gente pode encontrar dentro de todos esses pontos? O que eu posso fazer, beleza? Então, tá bom. Dito isso, aí você tem a responsabilidade de escolher sobre cada fórmula. Se você ainda não é aluno do Praticando Nutrição, qual é a minha sugestão? Que você pegue cada uma dessas fórmulas, coloca no site do PubMed, né, que é o site de busca de literatura, de busca de artigos científicos, e entenda o que cada autor fez, para qual população você tem, né? Por que eu digo se você não é aluno? Porque se você é aluno praticando nutrição, você vai ter isso no módulo 6. Não sei se você já é aluno e ainda não chegou no módulo 6, né? Porque às vezes os alunos não fazem todos na mesma hora, né? Às vezes um faz mais avançadinho, o outro ainda tá no módulo 2, enfim. Mas se você já é aluno do Praticando Nutrição, com toda absoluta certeza você vai ter lá no nosso módulo 6. E tendo lá no nosso módulo 6, você vai conseguir verificar isso direitinho, porque lá eu digo para você o que cada autor... Aqui não daria nem tempo de eu dizer ou fazer toda essa explicação, beleza? Então, assim, eu sugiro que você realmente vá lá entender, olha, quem é Harris Benedict? Com quem ele trabalhou? Com quem ele trabalhou no sentido de qual é a população que ele estudou? Para quem era? E as DRIs? E gramas por quilo de peso? Como eu posso usar? Quais são os intervalos se eu estiver falando de um atleta? Quais os intervalos se eu estiver falando de um praticante de atividade física? Quais os intervalos se eu estiver falando de um renal? Quais os intervalos se eu estiver falando de um cara com esteatose hepática? Né, Dri, eu vou usar gramas por quilo de peso, eu prefiro, eu vi em congressos, eu acho mais fácil, enfim. Mas você precisa saber quais são os intervalos. Cunningham, gente, é o único autor, eu vou até dar um spoiler aqui que você vai achar nas suas pesquisas, que usa massa isenta de gordura. Ele não usa o peso atual, ele usa massa isenta de gordura. Ou seja, para a fórmula de Cunningham, você precisa ter feito a antropometria no seu paciente. Não dá somente para você fazer a antropometria com circunferência, você vai precisar de um percentual de gordura. O que, inclusive, eu acho perigoso se você usar a bioimpedância. Por quê? Se o paciente não tiver feito a preparação corretamente, você imagina que você vai usar uma fórmula para calcular o NET, ou seja, para dar o quanto você vai oferecer, né, a oferta mesmo do plano alimentar, baseado numa massa isenta de gordura que não existe, ou subestimada, ou superestimada. Pensa nisso, cara, porque aí você pode oferecer um valor calórico inadequado para esse paciente. E oferecendo um valor calórico inadequado para esse paciente, aí ferrou toda a história, tá? Quem é FAO? Qual é a população de FAO e da Organização Mundial da Saúde? E aí, depois que você pesquisa, que infelizmente também é um conteúdo que eu não sei vocês, mas a gente tem muito pouco na faculdade, então a gente vai ter que fazer isso aqui depois mesmo, e não adianta a gente... eu vejo muitos de vocês brigando, né, com essa história da faculdade, é muito engraçado. Eu também briguei, né, por isso que eu acho engraçado, porque eu também fiz e tá tudo bem, eu acho que vale vocês, vale essa... meio revolta que a gente tem, assim, né? Porque, cara, a gente fica pensando, caraca, meu, a faculdade não ajudou a gente, né? Poxa, eu não tive esse conteúdo na faculdade, se eu tivesse tido esse conteúdo na faculdade, me facilitava muito. Cara, mas a gente não teve. A real é essa, você não teve. E o que fazer agora? Porque não adianta a gente lamentar que não teve.
A gente até teve, né, gente? Se a gente parar pra pensar, assim, a gente teve. O grande problema é que como não era voltado, por exemplo, o PNC é voltado para o atendimento nutricional. Eu não falo mais nada, né? Eu até digo pro aluno que ele precisa estar consciente. Então, eu vou te dar um recado. Se você ainda não é aluno PNC, eu vou te dar um recado, porque eu acho que isso é muito importante eu dizer pra você. O que eu vendo é o meu método de atendimento. Então, o que eu vou vender é a fórmula que eu uso. É a anamnese que eu uso, que eu vivo de atendimento nutricional há 15 anos, né? É a maneira como eu consegui fidelizar os meus pacientes, como eu consegui captar meus pacientes sem a rede social, até porque nem tinha rede social na época. Então, assim, diferente do método PNC, diferente do curso Praticando Nutrição, a faculdade, ela é ampla, né? Então, eu brinco assim, ó, a faculdade sobrevoa o Rio de Janeiro. Aí você vê lá o Cristo Redentor, né? Você tá lá de cima, sobrevoando, e você tá lá vendo o Cristo Redentor. Você fala, bonito esse Cristo, hein, meu? Bonito mesmo. E aí as pessoas que estão em volta estão lá, né? Parecem umas formiguinhas em volta do Cristo Redentor. O PNC, você tá lá no Cristo. Eu tô olhando o Cristo aqui, ó. Cristo na minha frente, eu tô olhando, eu toco nele, enfim. Entende? Então, essa é a grande diferença. Mas, cara, por quê? Eu decidi ajudar nutricionistas que queriam viver de atendimento nutricional. Então, é claro, é óbvio, eu vou focar somente nisso. Agora, a faculdade não, ela tem que te preparar para o UAN, ela tem que te preparar para o marketing, ela tem que te preparar para muitas coisas, e não somente isso, tá bom? Então, fica a dica aí para você. Então, no sentido de que a gente não tem mais que criticar, fica a dica no sentido de não criticar mais a faculdade. Ela tinha muita coisa para passar pra gente. E aí ela deu base para tudo. Mas ela deu base. Para qualquer coisa que você queira, agora você vai ter que se aprofundar. Se você quiser ir para o hospital, você vai ter que se aprofundar. Para a UAN, você vai ter que se aprofundar. Para o atendimento nutricional, você vai ter que se aprofundar. E não tem jeito, tá bom? Não tem outra saída, beleza? Certo. Dito isso, depois que você escolhe a fórmula, você vai ter que escolher qual método você vai fazer o adicional de calorias. Por qual método você vai fazer o adicional de calorias? O método do NAF, né, do nível de atividade física, ou do MET. O que você vai usar para fazer o adicional de calorias? Né? Precisa fazer, tá, gente? Esse adicional de calorias, ele é importantíssimo, a não ser que seu paciente seja um paciente sedentário, sem nenhuma atividade. Nenhuma que eu digo assim, nem atividades domésticas. Para o paciente acamado, a gente usava, na época da faculdade, o fator injúria, que dentro do atendimento nutricional é muito mais comum para aqueles alunos que fazem um atendimento domiciliar. Né? O aluno que faz o atendimento domiciliar, ok, eu acho que é o aluno que tem aí mais implantado o fator injúria e usa com mais recorrência. Para nós, assim, eu que trabalho dentro do consultório, dificilmente eu não uso o fator injúria, tá? A não ser que eu tenha um paciente extremamente debilitado, mas que não acontece. Eu já tive... Na época que eu fazia atendimento domiciliar, uma senhorinha, eu me lembro muito bem dela. Inclusive, ela veio a falecer no meio do nosso tratamento, né? Eu ainda atendia ela quando ela faleceu. E acho que foi uma grande perda, assim, de paciente, né? A gente sente muito, eu não sei você, mas o controle emocional dentro do atendimento nutricional foi uma coisa que eu tive que trabalhar comigo. Porque, cara, é difícil, né? É difícil você não se envolver com as histórias, é difícil você não pegar a responsabilidade do fulano emagrecer ou não. É complicado, assim. Outro dia uma aluna disse que se envolveu com a cliente dela e que ficou super, assim, chateada que a cliente tinha mentido para ela, enfim. Eu acho que de verdade, a gente realmente tem que se proteger emocionalmente, né? Fazer trabalhos para nos proteger emocionalmente, para que a gente consiga levar numa boa e para que a gente consiga entender que paciente é paciente, né, gente? Não tem muito o que fazer, tá bom? Eles vão sempre dar um jeitinho de enganar nós. Essa é a realidade. Bom, dito isso, você precisa escolher ou o NAF ou o MET.
Existem várias e diversas. Eu vou colocar até o mais aqui para você, para exemplificar isso, beleza? De tabelas de nível de atividade física, várias mesmo, tá? Muitas, você precisa escolher uma. E aí eu digo sempre assim, ó, escolha uma, é uma escolha mesmo, tá? Ah, Adri, mas e se eu escolher errado? Cara, você vai logo perceber. Não vai ficar compatível, o paciente não vai ter resultado, e aí você vai, né, ficar ali meio no match a match. Aí você vai falar assim, ah, mas qual você usa? Eu uso a tabela das DRIs. Eu não sei se você já me ouviu dizer, e talvez você já tenha me escutado dizer, que eu uso as DRIs como método de cálculo, né? O método de cálculo dietético que eu uso para os meus pacientes são as DRIs. Eu tenho 3, 4 pacientes que fazem Ironman e eu uso gramas por quilo de peso, porque eu acho mais adequado. Mas como o restante, a maioria dos meus pacientes buscam emagrecimento sempre associado a alguma doença, eu uso as DRIs. E as DRIs têm uma indicação do NAF, né, do nível de atividade física. Elas têm, embaixo da fórmula delas, elas têm uma indicação aí do nível de atividade física. Entenda que aqui, quando a gente fala sobre as DRIs, se você fala, eu vou usar o mesmo que a Adri. A Adri falou, e aí agora eu vou usar o mesmo que ela. Eu fico muito honrada, porque eu sei, e eu falo as coisas aqui com uma certa... um grau muito alto de responsabilidade, porque eu sei que eu acabo influenciando você, tá? Eu fico honrada, obrigada por isso, de verdade. Mas vamos colocar uma explicaçãozinha aqui, ó. Cuidado, porque as DRIs têm muitas fórmulas, tá bom? Então, elas têm fórmulas para manutenção do peso, tem fórmulas para IMC até 24,99 e tem fórmulas para IMC acima de 24,99, tá bom? Então, assim, precisa escolher a fórmula. Tem fórmula para gestante, de 14 a 18 anos, de 19 a 50 anos, tem fórmula para lactantes, tem fórmula para crianças, tem fórmulas para adolescentes obesos, que é muito legal, porque eu acho que a obesidade tem crescido muito. E a gente tem visto mais adolescentes obesos, certo? E as DRIs tem fórmula para adolescentes obesos, que estão acima do IMC quando o IMC coletado nas curvas da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, assim, é preciso ter um certo cuidado aí para você escolher as fórmulas, porque como tem muitas, diferente dos outros protocolos, as DRIs vêm com uma bagagem de fórmula. Então, ela tem fórmula para tudo quanto é jeito, quem determina a fórmula é o IMC. Então, assim, eu acho que pode gerar um pouco de confusão. Mas tem o material completo dela na internet, ele tá em inglês, né? Mas você consegue super saber, tá bom? É aquilo que eu já sempre falo, né? O aluno do Praticando Nutrição usa um atalho, né? Porque eu entrego tudo pronto lá no módulo 6, essas fórmulas. Mas, se você não tem como ainda participar de uma das turmas ou não tem interesse mesmo, não tem problema. É só você pegar as DRIs mesmo e aí pegar lá cada fórmula e colocar no seu devido lugar, tá? Então, aí você precisa escolher o NAF ou determinar o MET, que é determinado num adicional de quilocalorias. Então, o NAF não, o NAF a gente coloca na fórmula, né? Agora, o MET você vai determinar um valor calórico, certo? Você vai determinar um adicional real de calorias. Então, eu quero adicionar, no meu MET, de acordo com a atividade, deu 550 calorias. Beleza, 550 calorias é o que eu vou adicionar no dia do meu cliente, porque eu calculei o MET, tá? Cuidado, muito cuidado, porque quando você fala de gramas por quilo de peso, você não está falando de porcentagem. Porcentagem de macro, vou pôr assim, porque assim a gente entende, sabe? Aqueles intervalos, 50% de carboidrato, 25% de proteína, enfim, esses intervalos. Quando eu falo de gramas por quilo de peso, eu estou usando
o intervalo de tempo de gramas por quilo de peso e eu não estou usando a distribuição em porcentagem, beleza? Eu estou usando gramas por quilo de peso. Então, as coisas são diferentes. E para que você não crie nenhum tipo de confusão, se você escolher gramas por quilo de peso, saiba que você muito provavelmente terá que fazer o match. Você vai escolher gramas por quilo de peso para o paciente que faz atividade física. Você vai ter que calcular o match e fazer um adicional de calorias no dia, né? Então, eu vou adicionar um pouco mais de carboidrato, porque meu paciente é ciclista. Eu vou adicionar um pouco mais de proteína, porque meu paciente faz um trabalho de hipertrofia, é um fisiculturista. Enfim, eu não sei quem é seu paciente exatamente, mas eu sei que você consegue fazer esse adicional de calorias aí se você tiver, tá bom? Dito isso, a gente alcança o valor do NET. Então, qual é o valor calórico que eu vou ter que passar para a dieta? E passando esse valor calórico, determinar qual a porcentagem de carboidrato, proteína e lípides, né? Para se alcançar essa dieta, para chegar no resultado. Mas eu tenho uma coisa para dizer que a gente sempre erra porque a gente aprendeu errado na faculdade. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Cara, quando você vai começar a calcular a dieta, você fez o cálculo de calorias, eu quero que antes de você calcular a dieta, você defina quanto você quer de carboidrato, quanto você quer de proteína, quanto você quer de lipídio. Lembra daquela frase? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, não é para você calcular a dieta e dizer, deu tanto. Olha, eu fiz uma dieta para um paciente, deu tanto. Não, peraí. Quando o aluno diz assim, Adri, confere a minha dieta aí, né? Vê se você, o que você acha dessa dieta. Aí eu confiro a dieta, e ele fala assim, deu tanto. Eu falo, deu tanto quanto, meu filho? Deu tanto quanto? Por que deu? Não tem que dar tanto, não. Entende? Então, assim, eu não quero, de verdade, que você não saiba como fazer. Tá? De verdade que você não saiba como fazer. Você precisa primeiro definir quanto você quer, para depois você ir fazer o cálculo da dieta. Faz sentido isso para você? Então, não é para você fazer o caminho contrário. Eu fui pondo, né? Café da manhã, depois eu fui pôr o almoço, depois eu fui pôr o lanche da tarde, né? E aí no final, Dri, deu 39% de proteína, 43% de carboidrato, não sei quantos gramas de... Porra! Você simplesmente não sabe quanto deu, você não calculou, assim, você não se preocupou, não, você simplesmente... O que deu, o que não deu, né? E aí segue o jogo, segue o baile, tá bom? Então não, tá? Por favor, realmente você precisa saber exatamente quanto que deu ou o que vai dar aí nessa sua dieta, tá bom? Então primeiro você vê o que você deu e depois o que você prescreveu. Como eu vou definir, Dri? O que eu prescrevi? Como que... você fala pra gente sentar e primeiro rascunhar, então, quanto que eu devo prescrever? Lendo os artigos científicos e estratégias nutricionais. Tem um trilhão de artigos dizendo que um autor usou uma coisa, outro autor usou outro usou outra, e assim vai indo. E aí, um autor usou uma coisa, outro autor usou outra, você pode replicar isso para o seu consultório. Dependendo, se o paciente tem aquele perfil, é aquele tipo de paciente, dá para fazer isso? Aí eu não sei exatamente, né? Quem é o seu paciente e como você faz isso. Beleza? Certo? Mas anota aí. Primeiro eu defino a conduta, depois eu calculo o cardápio e não o contrário. Calculo o cardápio e a conduta fica definida, né? Eu não sei o que eu queria, eu calculei e deu isso. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso que você está fazendo com o paciente. E aí eu não sei te dizer por que ele não está tendo resultado. Porque você foi fazendo e você foi dando e aí tá tudo bem. Tá bom? Certo? Beleza? Bom, eu espero de verdade que essa aula tenha te ajudado, né? E aí eu tenho alguns recados para te dar. O primeiro deles é que se você quiser sempre
sempre receber as aulas que eu coloco aqui. Aqui em cima do canal, ela tem um alarmezinho, coloca. Eu não vou ficar te perturbando, mas todas as vezes que eu colocar uma aula aqui, você vai receber uma notificação, o que é bom, porque como eu tô sempre pondo aula, você imagina, é uma aula nessa quinta-feira, toda quinta, e uma aula que eu faço ao vivo, que depois eu deixo gravado, né, pra você ou reassistir, ou se você não teve a oportunidade de estar ao vivo, você assistir. E aí, o que acontece? São 2 aulas por semana, aí você recebe essa notificação. Porque, gente, de verdade, você já deu uma fuçada nesse canal aqui? Você já viu quantas milhares de aula tem nesse canal aqui? E se você sabe quanto milhares de aula tem nesse canal aqui, cara, muito provavelmente, algum dado momento, você vai acabar se perdendo de tanta aula que tem, tá bom? Todo dia eu faço o Minuto da Dri. Eu chamei essa série de Minuto da Dri por quê? Porque ela tem até 1 minuto. E eu falo sobre assuntos relacionados ao atendimento nutricional. O que é muito interessante, você pode comentar nas minhas postagens, ou no Instagram, ou no Facebook, e me dar até sugestões de novos temas, o que você gostaria de saber, o que você tem de curiosidade. Acho que seria muito legal, porque você consegue compartilhar isso comigo, tá bom? Que mais? Eu tenho um canal VIP no Telegram, se você ainda não está no meu canal, só que lá sim, gente. Vamos falar bem a verdade, no canal do Telegram, eu acabo compartilhando coisas muito pessoais, que eu não compartilho na rede social, sobre atendimento nutricional, né? E ali eu deixo a minha vulnerabilidade, eu deixo tudo que eu posso. Então, se você realmente quer participar do meu grupo do Telegram, você precisa me mandar um direct, ou no Messenger do Facebook, para você me pedir o link. Porque eu quero que você realmente esteja comprometido a viver de atendimento nutricional, tá bom? E se você ainda não me segue, @AdrianaFanaro. E aí, @AdrianaFanaro tem muitas postagens sobre atendimento nutricional, de fato, para te ajudar a faturar mais com o seu consultório e a viver do seu atendimento sem a rede social, tá? Então, eu vejo você na próxima aula. Um beijo para você e tchau, tchau!